Olá, eu sou Ricardo Pimentel e que bom que você chegou até aqui comigo na última parada da nossa viagem pela cultura de inovação. Ao longo dessa viagem, nós conversamos sobre as 5 habilidades necessárias para inovar e como fazer para que elas se tornem habilidades coletivas de um time, de uma equipe, de uma empresa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que fazer, como colocar a mão na massa para fazer com que essas habilidades se tornem habilidades coletivas e façam parte da cultura de inovação da sua empresa. A primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: não existe uma receita pronta. Cada programa de desenvolvimento de cultura de inovação deve ser um programa próprio à sua empresa, às características da sua empresa. Afinal, nós estamos falando de cultura. Por isso mesmo, sempre é muito importante ter um grupo de pessoas destinado a pensar esses programas, a avaliar a cultura de inovação e a investir e motivar as pessoas a participarem. Essa é a primeira dica. Uma outra dica é que este grupo faça um diagnóstico da cultura de inovação na organização. Existem ferramentas para fazer isso que estão disponíveis para todo mundo. Por exemplo, no livro O DNA do Inovador, que nós já falamos aqui em outro vídeo. Uma terceira dica é que, a partir desse diagnóstico da cultura de inovação, o programa seja pensado em cima desse diagnóstico, para que ele possa estar bastante adequado às condições da sua empresa. Uma outra coisa que é muito importante para criar um programa de fomento à cultura de inovação é envolver as pessoas, fazer com que elas coloquem a mão na massa. E colocar a mão na massa é uma metáfora muito interessante. Não é, para quem gosta de cozinhar como eu, não é fazer bolo. Bolo você coloca fermento químico, a reação acontece e o bolo cresce. Fazer um programa desse, envolver as pessoas, é muito mais fazer um pão. Um pão você usa um fermento vivo, que depende de vários fatores para o pão crescer. Depende da temperatura ambiente, do clima, do calor da mão de quem amassa e até do humor de quem amassa. E fomentar a cultura de inovação é muito mais esse espírito. Então, a primeira coisa é, envolva as pessoas desde o início. Sugira e proponha que as pessoas pensem e desenvolvam desafios que o próprio programa vai conseguir atender e contemplar. Uma das maneiras de envolver as pessoas é fazer com que elas participem desde o início, pensando em desafios que depois serão trabalhados ao longo de todo o programa. E por que pensar desafios? Para diferenciar das pessoas pensarem em problemas. Problemas existem e aparecem na nossa frente. Desafios somos nós que estabelecemos, muitas vezes na busca de solução para esses problemas. Mas pensamos em ir além, afinal nós queremos inovar. E inovar é ir além, é ir em direção àquilo que a gente ainda não conhece. Também é importante que as pessoas sejam sensibilizadas a compreenderem essa diferença entre desafios e problemas. A partir do momento que esses desafios forem selecionados, dessas propostas e sugestões dos colaboradores, é interessante que eles sejam devolvidos para o grupo, para os colaboradores, para a empresa, para que as pessoas voluntariamente se inscrevam em grupos que vão desenvolver projetos que possam atender esses desafios. E aqui uma dica bem importante: não deixe que as pessoas que propuseram os desafios participem dos grupos que vão desenvolver as soluções. Por quê? Porque quem pensou esse desafio provavelmente já tem em mente alguns caminhos a serem seguidos. E lembre-se, nós queremos o novo, o inusitado. Outro aspecto importante é montar grupos que sejam diversos, grupos com diversidade, de diversas áreas, diversos perfis, diversas idades. Isso é muito importante. E aí chega a hora de pensar esse programa. É importante que esse grupo de pessoas que está mentorando todo o processo, que pode ser o comitê de inovação ou algum outro grupo, estabeleça um programa com começo, meio e fim.
As pessoas, principalmente os adultos, quando sabem tudo o que vai acontecer num processo, aprendem com mais facilidade e aprendem com mais motivação. Então estabeleça um conjunto de reuniões e os métodos que serão utilizados. Esses métodos são os métodos colaborativos. Deep diving, por exemplo, para se aprofundar na situação, brainstorming, ranqueamento de ideias para selecionar essas ideias, criação de persona, mapa de empatia, Lean Canvas, enfim, todas as metodologias e os métodos disponíveis para os processos de inovação. E para finalizar, eu deixo aqui o link de um artigo que relata uma experiência real conduzida por mim e por um grupo de pessoas numa empresa real, onde nós desenvolvemos um programa de fomento à cultura de inovação, e nesse artigo você vai poder conhecer também os principais resultados desse programa. Foi um grande prazer ter você aqui nessa viagem e se quiser, entre em contato para a gente trocar ideias. Um grande abraço.